Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ferramentas mais, eu diria, mais poderosas e flexíveis do Python, os dicionários. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo um probleminha das listas, aí entram os dicionários para resolver, depois vamos ver como usar na prática, explorar umas coisas mais avançadas e, no final, fechar com o porquê deles serem tão importantes. Beleza, então. Para começar, vamos dar uma olhada numa velha conhecida de quem programa em Python, a lista. Numa lista é assim, a gente guarda as coisas em ordem, né? E para pegar alguma coisa, a gente usa a posição dela, o índice numérico. Funciona, claro, mas não é lá muito claro. Tem que ficar lembrando que dados em mais 0 é o nome, dados em mais 1 é a idade. Imagina isso com um monte de informação. Vira uma confusão. Agora, pensem comigo. E se em vez de usar 0 e 1, a gente pudesse simplesmente pedir pela informação usando um rótulo? Tipo, me dá um nome, ou me dá a idade. Seria bem mais fácil, concorda? Pois é aí que entram os dicionários. Eles são a solução para esse exato problema, trazendo uma forma muito mais lógica e intuitiva de organizar as coisas. A ideia do dicionário é simples. Em vez de um índice numérico, a gente cria nossos próprios rótulos, que são chamados de chaves. E cada chave aponta para um valor, que é o dado em si. É essa dupla chave e valor que faz tudo funcionar. E na prática é assim que fica. O segredo está na sintaxe. Olha só, a gente usa as chaves chave para criar o dicionário. E lá dentro, cada item é um parzinho. A chave, tipo nome, 2 pontos e o valor, Pedro. Bem direto ao ponto. Essa tabela aqui ajuda a gente a fixar os nomes. A chave é o nosso rótulo, o identificador único. O valor é a informação que a gente está guardando. E os dois juntos, a gente chama de item. Simples assim. Ah, e uma dica que vale ouro e evita muita dor de cabeça: a pontuação de cada estrutura. É fácil de lembrar. Parênteses, abre parênteses, fecha parênteses são para as tuplas. Colchetes, abre colchetes, fecha colchete para as listas e as chaves, abre chaves, fecha chaves para os dicionários. Guardem isso. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, a estrutura, bora para a parte divertida. Colocar a mão na massa e ver como criar e mexer nos dicionários. É super tranquilo. Para criar, a gente já viu. Abre chaves e coloca os itens. Para pegar um valor, usa colchetes, mas em vez do número, a gente coloca o nome da chave. Quer adicionar uma informação nova? É só criar uma chave nova e atribuir um valor a ela. E para apagar, usa a palavrinha del antes do item. 4 operações básicas que resolvem quase tudo. Ok, o básico a gente já pegou. Mas é agora que a coisa fica interessante de verdade. Vamos ver alguns recursos que mostram todo o poder e a flexibilidade dos dicionários. Os dicionários vêm com superpoderes embutidos, uns métodos bem úteis. Com ponto .keys, a gente pega só as chaves. Com ponto .values, só os valores. E com ponto .items, que é super usado, a gente pega os pares completos, chave e valor. Isso é uma mão na roda para quando a gente precisa passar por todos os dados de uma vez usando um loop, por exemplo. Olha que legal esse exemplo de for. Usando o ponto items, a gente pode, em cada rodada do loop, pegar a chave e o valor em 2 variáveis separadas, que aqui foram chamadas de k e v. O código fica super limpo e fácil de entender. E aí o resultado é esse, uma impressão bem formatada, bem organizada, a gente consegue ver direitinho o que é o título, o que é o ano, fica muito mais claro do que só ver o Star Wars de 1977 soltos, né? Mas a mágica de verdade acontece quando a gente começa a misturar as coisas. Pensem só. E se a gente criar uma lista, mas cada item dentro dessa lista for um dicionário? Aí o poder de organização vai para outro nível. Exatamente o que foi feito aqui. Criamos um dicionário para o Rio de Janeiro, outro para São Paulo, cada um com suas informações, e depois colocamos os dois dentro de uma lista chamada Brasil. Agora a gente tem uma estrutura de dados bem mais complexa e organizada. E para pegar uma informação daí de dentro, a gente combina as duas lógicas. Primeiro, usa o colchete com o número, o 0, para pegar o primeiro dicionário da lista, que é o do Rio, e logo em seguida usa o colchete com a chave, o F, para pegar o nome do estado de dentro daquele dicionário. É como navegar por camadas. Agora uma dica de ouro. Sério, prestem atenção nisso. Quando estiverem adicionando dicionários numa lista dentro de um loop, usem sempre o método .cópia. Por quê? Porque isso cria uma duplicata independente. Se não fizer isso, acaba alterando todos os itens da lista ao mesmo tempo sem querer. É uma armadilha comum, então, .cópia sempre. Certo, a gente viu bastante coisa. Mas no final das contas, por que tudo isso importa? Por que a gente deveria se preocupar em aprender a usar dicionários?
A resposta é simples: clareza, flexibilidade e estrutura. Com dicionários, o código fala por si. Dados.idade não deixa dúvida do que é, ao contrário de dados 1. Fica muito mais fácil adicionar ou remover informações. E, no fim das contas, é a melhor forma de agrupar dados que têm relação entre si, como um perfil de usuário, as configurações do aplicativo, qualquer coisa. Pensem aí, um catálogo de produtos, uma lista de contatos, os jogadores de um time, todos são perfeitamente modelados com dicionários. A estrutura é tão poderosa que a pergunta final talvez seja outra: o que não dá para modelar com eles? Dominar os dicionários realmente abre um mundo novo de possibilidades na hora de programar.